o jogo da volta do Galo contra o São Lourenço, e aí é Copa Libertadores, né? O primeiro jogo ficou 1-1 lá na Argentina. O Galo que ainda tá sem o Hulk, e o Atlético vai contar pelo menos com o artilheiro da Arena MRV e do Galo nessa Libertadores. Se o assunto é Libertadores, pode chamar o camisa 10 do Atlético. Vamos! Depois do empate com o São Lourenço na Argentina, com o Paulinho voltando a marcar, o Galo precisa de uma vitória em casa na próxima semana para chegar às quartas de final da Libertadores. Se Deus quiser, vai dar aí 2-1 pro Galo, hein? Do Paulinho. É, outro gol do Paulinho, se duvidar 2, 3. Não tenho certeza que vai meter uns dois gols vai ceder. Toda essa confiança da torcida não é à toa. Nessa temporada, Paulinho já marcou 6 vezes em 6 jogos na Libertadores. Subiu na lista de goleadores do Atlético no maior torneio sul-americano. Com 2 anos de clube, são 13 gols. É uma marca importante para mim, né? Ainda mais num clube grande como o Galo. Eu fico muito feliz. A boa relação entre Paulinho e Libertadores nasceu em 2018 no Vasco. Lá, o jovem de 17 anos cravou o nome na história como o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a marcar um gol na competição. Se o atacante voltar a Buenos Aires em novembro, na grande final, vai ter a chance de fazer seu nome virar sinônimo de Libertadores. O clube que me abriu as portas, né, para minha vinda em 2023, onde eu fui muito feliz. Não conquistei título de expressão, mas com certeza é o nosso objetivo e a gente está no caminho certo. Confio mesmo, Paulinho é o cara. É o cara. Daqui a pouco a gente vai para a cidade do Galo com as notícias do Atlético que enfrenta o Cuiabá depois de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Atlético? Sábado enfrenta o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro e pode ter lei do ex com o Daverson. Vamos para a cidade do Galo com a Rafaela Potter, que tem as informações. Ei, Maurício, o Galo fez um treino agora, às 10 horas da manhã, terminou agora há pouco, e já focado no Campeonato Brasileiro, tem um último treino amanhã, sexta-feira, também às 10 horas, pensando no Cuiabá, um duelo importante para o Atlético somar pontos no Brasileirão. O Atlético, que é o 9º colocado, precisa pontuar para tentar voltar a brigar ali na parte de cima da tabela. Mas, é claro, é inevitável não pensar no duelo decisivo na próxima terça-feira, também em casa, contra o São Lourenço na Libertadores. Por isso, a possibilidade é muito grande do técnico Gabriel Milito utilizar um time misto, poupar alguns jogadores como o Arana, como o Scarpa e dar minutagem para outros. O Alisson é um exemplo, é um jogador que pode aí aparecer entre os titulares, ele que está voltando agora de uma lesão que sofreu no tornozelo no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, e também expectativa para o Daverson que foi titular no jogo contra o São Lourenço, jogo de ida na Libertadores, e pode ser titular mais uma vez, reencontrando o Cuiabá, o time que ele defendia desde 2022, não viveu uma boa fase esse ano por lá, é verdade, mas agora é jogador do Atlético e quer fazer a diferença aí com a camisa do Galo, pode aparecer entre os titulares neste sábado contra o Cuiabá. São essas as informações do Atlético. Maurício. Eba, obrigado pelas informações, Potter. Galo chegou em Belo Horizonte ontem, né? Depois de voltar da bagagem lá da Argentina com um empate por 1-1. Fez um treino ontem na Argentina ainda, um treino regenerativo. Os jogadores que não atuaram no jogo contra o São Lourenço foram a campo ontem. E a programação aqui em Belo Horizonte foi a mesma hoje, né? Os jogadores os titulares ou que entraram durante a partida de quarta-feira fizeram fisioterapia, fizeram regenerativo, e os reservas ficaram no gramado com o Gabriel Milito. E uma novidade, né? Eduardo Vargas, o chileno, que com dores no joelho direito, não foi relacionado para as últimas 2 partidas, fez a transição para o gramado, pode estar à disposição do Gabriel Milito no sábado contra o Cuiabá. Também o Hulk segue na fisioterapia. Há pequena possibilidade dele ser relacionado para o jogo contra o São Lourenço. Galo ainda está estudando, porque a gente sabe como é que o Hulk é, né? O físico do Hulk, como é que ele se recupera rápido das lesões. Então há essa possibilidade dele ser relacionado contra o São Lourenço na próxima terça-feira, mas ainda nada contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá, provavelmente a gente pode ter a volta do Vargas. E, trazendo o Lélio e o Seabra para conversa aí com a gente, também outra possibilidade do Milito para sábado, pensando na proximidade já também do jogo de terça-feira, é poupar o time titular, né? Alguns jogadores estão vindo com uma rodagem maior,
Arana com uma sequência muito grande, Otávio, Alonso, a gente viu o Bernard que estava com essa sequência também a ser poupado contra o Cruzeiro, né? O Milito falou isso na coletiva pós-jogo também, que o Bernard vinha de uma sequência muito grande, por isso foi poupado. Então, vocês poupariam alguns jogadores, aproveitar a força da massa em casa para empurrar o time? Um abraço, Pedro, seja bem-vindo. Eu não pouparia, aliás, eu estou até falando sobre isso na minha coluna de amanhã no Super Notícias. Por quê? O pessoal já acha que o Atlético deva jogar a toalha no Campeonato Brasileiro. E pelo contrário, não há garantia nenhuma de que ele poupando, ele já vai se classificar contra o São Lourenço e pode deixar mais 3 pontos para trás jogando em casa e contra equipes que estão disputando apenas a sua permanência na primeira divisão. Vai e perde os dois, né? Exatamente. Não pode. Agora, se for um caso, né, de você ter que poupar o jogador, porque tem aquele, como é que é o nome do secar? Secar. Entendeu? Se acusar, o cara vai estourar, tem que dar uma segurada. Aí são outros 500. Vai chegar e simplesmente colocar do goleiro até o ponta esquerda, agora pode falar, isso que tem ponta esquerda, né? Se bem que o Atlético tem um ponta esquerda, é o Guilherme Arana, tinha me esquecido. Mas, sabe, não dá. Time todo reserva, eu não sou favorável. E aí, Seabra? Eu sou da mesma política. Eu pouparia assim, ó. O cara vai, como o Lélio falou, a fisioterapia, a fisiologia principalmente, né? Vai estourar, tira o cara. Ó, esse aqui tá jogando muito, tira o cara, beleza. Agora, poupar todo mundo porque o Cuiabá é vice-lanterna e tá tudo certo, favas contadas, não acho legal, não. O Cuiabá vai vir como franco atirador, vai vir babando pra cima do Atlético, precisando dos 3 pontos de qualquer forma pra tentar respirar um pouco mais ali na parte de baixo da tabela, e o Galo precisa de 3 pontos, né? Eu já disse aqui, eu acho que o título do Atlético pra mim já era. Não vejo mais, mas o Atlético não pode pensar assim. E principalmente não pode pensar também em abrir mão do campeonato, porque tem vaga na Libertadores, tem outras coisas, mesmo que não seja o título, mas outras coisas estão em jogo, né? Principalmente a vaga na Libertadores. Então, o Atlético conseguiu um grande resultado contra o São Lourenço na Argentina, pra mim o empate lá é ótimo, porque vai decidir em casa. Poderia ter vencido o jogo? Poderia, mas o empate é ótimo. Vai decidir em casa, com a torcida, nos seus domínios. Não quer dizer nada também, time argentino, é São Lourenço, mas pelo menos tem uma, entre aspas, uma vantagem, né? De jogar em casa com a sua torcida. Eu não pouparia agora por poupar. Pouparia se estivesse estourando alguém. Boa, Seabra. Quero chamar também o Breno Galante para o nosso bate-papo, o nosso colunista aqui de O Tempo Esportes. E aí, Breno Galante, de volta da Argentina, aquela friaca gostosa. Agora esse clima maluco aqui de Belo Horizonte, que a gente não sabe se é calor, se é frio, o que é. E aí, meu velho, o que você espera desse time do Milito pro sábado? Vai poupar? Manda time mesclado, titular, enfim. Ô Rafa, eu tô com o Lélio e com o Seabra. O Atlético não pode abrir mão de jeito nenhum do Campeonato Brasileiro porque ele não tem nenhuma garantia que vai estar na Libertadores do ano que vem, né? O Atlético teria que vencer a Libertadores e estar aí pelo menos no G6. Então eu acho que o título não é mais um sonho do Atlético, mas a vaga na Libertadores sim, né? E você não pode deixar de distanciar. Hoje o Atlético tá a 7 pontos do G6 e tem 2 jogos a menos, né? Então praticamente tá ali coladinho se ele fizer o dever de casa e vencer esses 2 jogos que estão atrasados. Mas tem uma questão, que é a questão física, né? Tem alguns jogadores, para mim, que eles já estão ali mais ou menos no limite. Eu acho que o Milito poderia deixá-los no banco como uma opção para segundo tempo, pensando em relação ao time jogar num sábado e jogar numa terça-feira um jogo decisivo na Arena MRV. E eu até fiz uma listinha aqui. Por exemplo, o Scarpa tem 11 jogos seguidos que ele está jogando. Otávio, 11 jogos seguidos. Paulinho, 13 jogos seguidos. Alonso, 8 jogos seguidos. E o Arana, aí são 6 jogos seguidos, porque ele cumpriu uma suspensão, né? O Alonso, desde que voltou, ele não saiu, mas é aquele tipo de jogador que desde a época o Cuca falava isso em 2021, né? Que é um jogador que ele só consegue melhorar o seu ritmo jogando. Agora, a gente tem algumas peças que poderiam entrar aí. Você tem o Daverson, que poderia entrar nesse ataque. Você tem o Zarate, que poderia participar desse meio de campo. Fausto Vera, para poder dar uma descansada no Otávio, mas com os jogadores no banco. Então Rafa, de acordo com essa quantidade de jogos desses jogadores, eu pouparia, mas deixaria no banco. Apertou no segundo tempo, coloca os caras para resolver. E acho que ele teria condição de colocar jogadores até para poder pegar uma minutagem maior, que é o caso do Zarate nesse jogo contra o Cuiabá.
Tem a questão do Rubens também, pra pegar minutagem. Tem algumas peças também, né? Então, vamos ver o que o Gabriel Milito vai arrumar pra esse jogo no sabadão. Agora, o certo é que o Vargas deu uma ressuscitada. E foi a partir do jogo contra o Cuiabá, você lembra, né? Foi mesmo, no né? primeiro turno. O de ida. 2 gols, né? Foram 2 gols. E teve um anulado também, não teve dele? Teve. Um gol feito, deixaram ele na cara. Foi isso mesmo. Mas... quem sabe, hein? Cuiabá fez um gol, né? Fez um gol lá. Foi o jogo que o Scarpa meteu um gol de falta rasteiro, né? Isso aí. E o Davi encontrou esse time dele, hein? Ainda tem a lei do ex, né, senhores? Opa, boa notícia. Só pra irritar o nosso colega Glaucio Castro, apesar dele estar de férias, que é a única lei que parece que funciona neste país. Ô Pedro, por falar em Arena MRV, até porque os próximos jogos do Atlético, os 2 próximos jogos serão em casa. Esse pelo Brasileiro contra o Cuiabá e também o jogo contra o São Lourenço Libertadores. E o gramado da Arena MRV, você dá notícias? Pois é, Rafa, a Arena MRV fez a troca do gramado, né, na última semana, aproveitou essa pausa de 10 dias sem jogos em casa, né, desde da partida contra o CRB pela Copa do Brasil até esse jogo desse sábado, para trocar. Eles usaram um gramado chamado Ready to Play, né, em inglês, pronto para jogar. Retiraram o gramado do Campo 7 da cidade do Galo e trouxe para a arena, retiraram aquele gramado antigo, as principais partes que estavam com mais defeito, né? Cerca de 60% do gramado da arena, e instalou esse novo. Estão fazendo os últimos acabamentos, a gente viu algumas imagens hoje. Quem acessar o nosso portal de Tempo Esportes aí pode ir lá ver as imagens, tem as imagens lá. Houve uma leve evolução. O Atlético faz os próximos 3 jogos em casa, né? Não os próximos 2. Cuiabá sábado, São Lourenço na terça e Fluminense no próximo sábado também, às 9 horas. Então houve uma leve evolução. Estão pretendendo, ainda estão analisando se vão trocar o resto do gramado também até o final do ano. Você vai ter tempo hábil para isso, porque precisa de um certo tempo para o gramado pegar, né? Para dar aquele acabamento final, que é o que eles estão fazendo hoje e vão fazer amanhã também. E para o ano que vem, há a possibilidade, claro, de trocar para o gramado sintético. A discussão antiga vai voltar, né? A diretoria do Galo está trabalhando, está pensando ainda, está fazendo os estudos e, obviamente, vai pedir a opinião dos jogadores, porque alguns não são favoráveis a essa troca do gramado sintético. Eu me esqueci de um outro detalhe. São 3 jogos seguidos do Galo em casa. Ainda tem o Fluminense no final de semana que vem. Pois é, o América joga contra o Novo Horizontino lá. Isso, em São Paulo. Pois é, o Atlético vacilou. Devia ter mandado esse jogo contra o Cuiabá para Independência. Pra ver se a grama pega até terça-feira, né? Olha, pelas imagens que a gente viu hoje, assim... Meu amigo... Teve uma evolução, mas você vê o pessoal jogando areia lá ainda... Eu acho fertilizante, verde. Vão dar aquela maquiada no gramado, muito provavelmente, né? Que eles costumam dar. Vamos ver como é que vai ser a evolução até sábado, né? Aqui, Lélio, dá uma olhada na foto aqui. Nossa senhora, tem um que não tem. Até o Lélio, que dá mal das vistas, já enxergou. Ó, vou te falar, o que o Atlético, o que o Atlético mostrou aí nos últimos jogos no gramado da Arena MRV, pelo amor de Deus. Pois é. A gente fica chovendo numa olhada aqui, desde a inauguração já foi um negócio meio bizarro, né? E aí depois deu uma melhoradinha e tal, mas voltou tudo, sinceramente. Lembrando que no final do mês a gente completa um ano de Arena MRV, né? É mesmo, né? E nesse um ano aí, o que nós falamos de gramado foi uma brincadeira, viu? Nossa mãe. Eu tava até vendo aqui, procurando no site da Arena Independência pra ver se tem algum show marcado lá. Tem não. Não achei não, tem não. O senhor mora nos arredores, né? Tem não. Tem não. Se soubesse, espetacular não, né? Estávamos sabendo já. Ciente já, né? Já. Entendi. Ele é vizinho. Breno, era uma possibilidade também, porque se você considerar que a procura de ingressos não tá tão alta pra esse jogo contra o Cuiabá, apesar do jogo ser num horário bom, esse jogo pra levar a família, né, Breno? Jogo 4h do sábado, não tem treta entre organizadas, não tem torcida organizada forte do Cuiabá, fosse aliado ou não, enfim, mas era um jogo bom pra levar a família. Eu acho que caberia perfeitamente esse jogo, inclusive, na Arena Independência, hein, Breno? Ô Rafa, eu acho muito difícil o Atlético, depois de ter a sua Arena MRV, mandar o jogo para qualquer outro estádio, independente da situação do gramado ou não. A programação da troca do gramado foi justamente para pegar esse espaço que o Atlético não jogaria.
Eu conversei com o presidente lá em Buenos Aires, né? E o Sérgio Coelho estava muito confiante de que para esse jogo de sábado o gramado já estaria bem melhor e para o jogo do São Lourenço também estaria muito em boas condições. O Atlético agora, ele tem uma situação de ganho financeiro na Arena MRV que eu acho que dificilmente ele vai abrir mão para poder jogar numa arena como a Independência ou qualquer outro, porque a grana que se ganha lá, ela está cada vez maior, né? E o público, até num jogo como esse, o pessoal do interior tem a oportunidade de vir, conhecer. Muita gente ainda não conhece a Arena MRV. Agora, a questão do gramado é de se preocupar, você troca ali todo o setor norte, que não bate sol, né? E uma faixa do setor sul. Hoje eles estão ali trabalhando, colocando areia, fertilizante, essa coisa toda. Mas o jogo é logo no sábado, e o pior é o que você disse aí, né, Rafa? É uma sequência. Você tem jogo sábado, você tem jogo terça e no outro sábado, né? Não dá tempo de respirar a grama aí de um jogo para o outro, né? É um paliativo, apenas um paliativo. O torcedor do Atlético pode esperar que não vai ver um gramado em boas condições ainda esse ano, e no final do ano não tem outra saída. Vai ser trocar por um gramado sintético, né? Os jogadores já estão até com a cabeça mais aberta em relação a isso, porque hoje a grama sintética, seja até o híbrido, a tecnologia está muito mais avançada cada vez que se passa, né? Essa grama sintética ela é mais parecida com a grama natural, então a aceitação já parece estar um pouco melhor dessa questão dos jogadores dentro do Atlético, então eu não acho que vai fugir disso não. Agora, é lamentável o que o Pedro disse, né? Um ano depois, aí vai completar um ano de Arena MRV e você ainda ter um tipo de problema como esse, né? E logo o Atlético, né, que tanto reclamou antes do seu estádio, dos gramados que ele enfrentava aí pelo resto do Brasil, passar por isso, né, Pedro, Rafa?